Glória a Deus. Amados, quem sabe hoje o motivo, aliás, o tema, o motivo, o tema da ministração de hoje, para quem não sabe, eu vou falar, é adoração. Quando o tema é livre, esse tema era livre, eu sempre falo isso porque é fato, né? Acho que todos nós aqui, ministros, a gente não fala de si, nem o que a gente quer, mas o que o Senhor quer. E quando o Senhor falou adoração, eu falei, mas olha só como é que a gente é limitado, né? Mas é só essa palavra, Senhor, nem uma frase, não, adoração. Mas assim, louvor e adoração? Não, adoração, Andréia. Amém, glória a Deus. E aí, óbvio, ele falou, eu falei, Senhor, ok, mas como assim? Porque eu acho que quase todo mundo aqui sabe, se não todos, o que é adorar. Ou pelo menos a gente faz ideia. Ideia a gente faz, a gente pode não saber a fundo, mas ideia a gente faz. Mas aí o Senhor foi tratando e foi falando que Ele queria que a gente soubesse, que a gente conhecesse mais. E aí eu quero começar falando algo que o Senhor tratou muito comigo, porque às vezes a gente sabe muitas coisas no superficial. E às vezes até a gente sabe, estuda e sabe o que é no strong, sabe isso e sabe aquilo, mas a vivência, a gente às vezes é meio fraco. E é por isso que às vezes algumas coisas acontecem assim, deixam de acontecer ou acontecem fora da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre boa para a nossa vida. Mas a gente precisa ter uma vivência alinhada àquilo que a gente sabe. Porque às vezes não é a falta de conhecimento que nos torna, nos faz perecer em alguns casos, mas o conhecimento que não é praticado. Então, hoje a gente vai falar de adoração, mas não necessariamente, o que é adoração? Não é isso, porque a maioria sabe. Mas o Senhor quer muito mais nessa noite. A gente está vivendo um tempo de avanço, e é nítido isso. Todo mundo percebe o tempo de avanço que o Verbo Guaratiba está tendo. Amém? E o avanço não é só na luzinha colorida bonita, não é só no púlpito aqui no alto, essa coisinha linda aqui, que não é mais aquela de madeira, aquela estante linda de livros que em breve estará cheia, glória a Deus. O avanço não é só assim. Esse é um avanço externo, visível, que na verdade mostra o interno. As ministrações, algumas pessoas falam, poxa, as ministrações estão diferentes. Mas, assim, cada ministro aqui, ele é usado para servir a você. Ministrar é isso, servir. A gente serve através aqui do Ministério da Palavra, mas a gente serve a vocês. E quem dá o alimento é o Senhor. Então, o alimento sólido, ele só dá para quem está crescendo. Amém? Você se alegra com isso? Estamos avançando, amados. Por dentro e por fora. É um tempo de crescimento interno de cada um de nós. E a gente vê isso no externo, manifestado. Amém? E assim, Deus, ele tem mostrado, vocês têm percebido a cada culto, a cada quinta, a cada ministração, a cada discipulado, que assim, os jovens, né, que ainda tem discipulado, a gente percebe, sabe, que as coisas estão mudando. A gente está chegando num novo nível de amadurecimento, num novo nível de crescimento. Claro que tem bebês espirituais, porque glória a Deus sempre vai ter, porque sempre vai estar chegando gente. Amém? E aí é por isso que a gente também, óbvio, tem coisas que se repetem, até porque é segurança para todos nós, até para quem está crescido, né? Mas a gente percebe que a gente está num novo nível. E hoje o Senhor tratou comigo isso, que a adoração de quem está aqui no Verbo Guaratiba e da sua igreja como um todo, precisa chegar a um outro nível. Mais do que pensar que é só cantar. Porque eu cantava uma música na banda antiga, da Fernanda Brum, que era adorar a Deus é mais que cantar. E aí depois continuava a música, eu não vou cantar aqui não. Mas assim, a gente ouve falar, né? Às vezes a gente vê um panfleto ou um banner de alguma igreja, o adorador fulano, adoradores. Quem disse que adorador é só aquele que canta? Claro que cantar faz parte da forma como você louva a Deus, faz parte. Mas não é tudo. E a gente precisa saber isso. Porque às vezes a gente pensa que adorar é só isso aqui. Faz parte, é essencial e necessário, mas não é só isso. Amém? Então abre comigo lá em João. Eu nem abri meu papel, só vou abrir. João capítulo 4, é sobre a mulher samaritana.
Aleluia. Acho que todos nós conhecemos essa história, que Jesus encontra a mulher samaritana no poço. Mas essa história ela tem muito a extrair. Aliás, a cada vez que a gente lê a palavra, eu não sei vocês, mas quando a gente está meditando na palavra, às vezes o mesmo versículo, a cada vez que a gente medita, Deus mostra algo diferente. E isso é lindo, isso é lindo. Por isso que a gente fala que a palavra é viva. Ela não é só papel. Enfim, a mulher de Samaria. Vamos lá no versículo... Deixa eu ver o versículo para a gente já ir direto. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Meio-dia, amados. Quente, muito quente naquele lugar. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Amados, quando Jesus fala isso, ele já está mostrando quem ele é. Porque eu estava estudando sobre isso, e alguns versículos lá no Antigo Testamento, quando fala sede de água, está querendo dizer sede de Deus. Então é como se ele estava dizendo, água viva, o Deus vivo, eu sou o Messias. Ele já está mostrando quem ele é. Ele não estava enrolando ela não, mas ela não percebeu. E aí ela respondeu, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela pensou, bom, esse poço é fundo, eu estava vendo que esse poço tinha 26 metros de profundidade, ele lá, sem nada na mão, sem nenhuma ferramenta para pegar água, ela pensou, que água viva é essa? Ela estava curiosa. Glória a Deus por isso. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu queria parar aqui, antes da gente ir para a parte principal. Quando ele diz que quem beber dessa água tornará a ter sede, amados, como o pessoal adorava lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança, eles tinham que sacrificar e sacrificar sempre, porque o sacrifício não era perfeito. Mas agora a gente vive numa nova e eterna aliança, onde o sacrifício foi feito de uma vez por todas. Aleluia! Tem outro sacrifício que a gente faz, que não era aquele, e a gente vai chegar lá. Amém? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque agora a fonte é eterna. Amém? Glória a Deus. Mas vamos continuar. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda não estava entendendo, amados, aqui. Aqui ela ainda estava pensando que era uma água que ela nunca mais ia precisar até meio-dia no poço. Porque vocês, a maioria sabe, mas ela ia até meio-dia no poço porque ela não queria ser, enfim, amaldiçoada pelas outras mulheres, maltratada pelas outras mulheres, que naquele calor elas iam ou de manhã cedo ou bem de tardinha. Se ela ia meio-dia, é porque ela estava fugindo de encontrar com as outras pessoas. E aí depois a gente vai entender. Mas eu não vou continuar aqui, porque a gente sabe que ele fala do marido, que não era marido, e aí a gente pula para o versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Aí ela já percebeu que ele era diferente. Ele não era só uma pessoa que foi ali pedir água, não. Nossos pais, aí ela vai entrar no assunto adoração. Nossos pais o adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adoreis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, eita glória, esse é o versículo-chave, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Glória a Deus, amados, glória a Deus. Primeiro, quando Jesus diz a ela que você não vai adorar nem aqui nem ali. Vai chegar um tempo que nem aqui nem ali. Sabe por quê? Ele está querendo dizer que não tem lugar, nem espaço físico para adorar o Senhor, para adorar a Deus. Amém?
Amados, abrindo um parênteses, a gente às vezes fala, porque o pessoal da igreja tal vai para o monte, aqui não vai. Gente, o monte não tem problema nenhum, desde que ele não seja um lugar específico para adorar a Deus. A gente não depende de monte. Agora, é bom sim, às vezes, a gente já teve pessoas aqui na nossa igreja que foi para o monte porque era um lugar reservado, sem televisão, sem perturbação, sem celular tocando, e lá, né, esses jovens aqui do fogo, foram lá para o monte. Amado, não ri quando alguém lá da outra igreja fala que vai para o monte adorar, não. Porque, de repente, falta a eles o conhecimento que você está tendo aqui hoje. Amém? Então, assim, é lícito ir para o monte desde que a gente entenda que a gente vai para lá só para se retirar para um lugar reservado. Porque Deus é espírito, Jesus fala no versículo 24, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele repete, em espírito e em verdade. Quando ele quer dizer que Deus é espírito, é justamente porque ele não tem limitação física. Amém? E aí, o que quer dizer em espírito e em verdade? E toda vez que eu lia isso, e ele repete, ele fala no versículo 23 e no 24. Por que em espírito e em verdade? O que é isso? Então quer dizer que eu adorar, porque quando a gente fala adoração, a primeira coisa que vem à mente, fica assim, faz parte também, glória a Deus. Mas não é isso que ele quer dizer com adorar em espírito e em verdade. Assim a gente adora com a mão. E pode ser sim, que em espírito e em verdade também. Mas vamos lá. Por que adoração em espírito? Porque, amados, lá na Antiga Aliança, quando eles adoravam da forma deles, eles não tinham o espírito recriado que a gente tem. Adão e Eva, eles tinham até uma adoração perfeita, uma comunhão perfeita, porque a adoração é comunhão. Só que depois foi quebrado. E aí eles passaram até aquela adoração imperfeita, através dos sacrifícios que a gente conhece. E eles não tinham o espírito recriado, então eles adoravam como? Com aqueles rituais que a gente conhece, e era aquela forma, e pronto, e acabou. Não era uma adoração perfeita. Quem fez vida de louvor no Rema estudou sobre isso, adoração perfeita, imperfeita, como começou o tabernáculo, mas a gente não vai entrar aqui hoje porque não é esse o tema. Mas aí, Jesus veio, o véu do templo se rasgou, glória a Deus, o sacrifício foi feito de uma vez só, e agora a gente tem livre acesso, e agora a gente tem comunhão o tempo todo. Aleluia! Por quê? Porque agora a gente tem um novo espírito recriado. Um novo nascimento, somos nascidos de novo. Agora a gente pode adorar na nossa plenitude, corpo, alma e espírito. Que antes a gente não podia. Então, para começar, Jesus estava mostrando para ela que ia chegar um tempo, já estava chegando, era a hora, porque era através dele que a gente ia poder adorar de forma completa e perfeita, amados. Aleluia! Amados, que alegria! Que alegria! O pastor sempre fala isso. Às vezes a gente pensa, mas como é que devia ser lá? Mas quando a gente chegar lá, ele vai falar assim, como é que é? Como é que era vocês adorando assim, até com espírito? Porque a gente tinha que fazer isso, vocês não precisavam. Hoje a gente adora em qualquer lugar, de qualquer forma. A gente pode adorar de joelho, em pé, sentado. Amados, não tem problema nenhum em se ajoelhar não, tá? Porque de repente quem chega e fala assim, mas aqui o pessoal, quando a gente chega, não se ajoelha logo. A gente não tem o costume. A gente não tem o costume. Mas a gente pode sim e deve. Porque é uma forma de se prostrar e se render. Glória a Deus. Eu não vou falar para você se ajoelhar hoje não, porque eu sei que choveu e, não sei. Mas, enfim, você é livre. Quando o louvor estiver cantando, a música estiver sendo tocada aqui, amados, eu sempre falo isso. Não se prende a como é que está isso e aquilo, a roupa do fulano, isso. Não. Fecha os seus olhos e desfruta desse tempo. Se tiver que se ajoelhar, se ajoelha sim. Não tem problema nenhum, pelo contrário, é lindo. Não é só porque... Aí, sabe o que acontece? Às vezes a gente fica prestando atenção do lado, não, mas se eu fizer isso, vão ficar olhando para mim. Não, mas se eu fizer... Esquece isso, porque a sua vida íntima com o Senhor é só você e Ele. Ele conhece o teu coração. Aliás, amados, se a gente depender de estar aqui na igreja, de estar em grupo, para poder levantar mãos santas e adorar, e louvar, e cantar louvores, a gente depender disso aqui, a gente está sendo muito pobre nisso. Sabe por quê? Porque não é a igreja que adora por você, que louva, que levanta as mãos, que elogia, que rende graças, não. Não é o pastor que vai fazer isso por você, não é seu líder, é você e o Senhor. Amém? Glória a Deus.
Então, em espírito, já expliquei. Em verdade. Essa palavra verdade, eu não anotei, mas lá no Strong, se eu não me engano, é aletes. É aletes, isso mesmo. E quer dizer, de fato, manifesto, real. Ou seja, de verdade. Quando fala que em espírito é verdade, é porque é de verdade. O que é de verdade? É porque é muito mais do que um ritual agora. Agora a gente adora de verdade. Agora a gente adora de forma manifesta. Aleluia! E como é que é essa forma manifesta, amados? É com o nosso modo de agir, nosso estilo de vida. Por isso que às vezes a gente, quando fala às vezes em adoração, você vê algumas ministrações que o nome é atrelado, louvor e adoração. Porque uma coisa está ligada à outra. Amém? A gente adora a Deus, não é só cantando, não é só levantando as mãos, não é só falando, Senhor, eu te adoro. Porque a palavra diz que também se a gente disser que ama e não obedece os mandamentos, a gente está sendo mentiroso. A gente não ama, porque quem ama obedece os mandamentos. Aleluia! Então, qual é a forma certa, Andréia? Tá bom, eu quero adorar a Deus. Qual é a forma certa? Andando como Ele nos ensinou. Tendo um estilo de vida alinhado à palavra dEle. Amém? Porque foi para isso, por isso que Jesus falou para essa mulher aqui, que estava chegando a hora, que Ele procurava por adoradores. Amados, Deus não procura assim porque Ele quer adorador. Não é isso não. Ele não precisa da nossa adoração, sabe por quê? Ele tem um monte de anjo adorando Ele lá, o tempo todo. Aleluia. Quem precisa adorar Ele somos nós. Amém? Mas sabe por que ele procura, por que Jesus fala ele procura por adoradores? Porque são os adoradores que vão ter as bênçãos correndo atrás. Amém? Uma vez eu ouvi um ministro do Verbo da Vida falar, foi meu professor, glória a Deus, pastor Eliezer, e eu achei interessante o que ele falou, e é verdade. Eu não vou abrir aqui todos os versículos que mostram isso, porque eu me empolgo e escrevo muito, mas eu sempre falo, Senhor, eu vou me ater ao que o Senhor quiser que eu fale. Então, só vou abrir aqui um parênteses. Ele falou uma coisa interessante, porque quem adora a Deus, que quando eu falo adorar, não é necessariamente ficar assim, mas você entende, quem está com foco, vou mudar o nome, quem está com foco no Senhor, não está olhando para as circunstâncias. E as bênçãos que correm atrás da gente, correm atrás de filhos que adoram Ele, correm atrás de adoradores. Então, ele deu um exemplo muito legal, porque os anjos não estão para servir a gente, anjos ministradores, para servir o que a gente está precisando. Aí ele deu um exemplo que eu achei muita graça, mas eu adorei. Ele falou, imagina, vem o anjo servindo, aí ele está procurando alguém que está adorando. Então ele está imaginando alguém que está assim. Aí ele vê a pessoa olhando para baixo, não é esse não, sai. E esse não, vai para outro. Porque, na verdade, tudo que está aqui na palavra, para nos suprir, tudo que está aqui na palavra, essas bênçãos que vão correr atrás de nós, a gente vai ser próspero, a gente vai alcançar tudo que a gente quer. E isso é para os filhos. E isso é para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores que ele procura. Procura para quê? Para abençoar. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas como é que a gente vai tomar posse disso? Porque a gente sabe que a gente já foi abençoado nas regiões celestiais. Mas tem uma forma de puxar isso. Amém? Um adorador anda em fé. A fé ela é atrelada à adoração. Porque faz parte do nosso estilo de vida. A gente sempre fala isso. Crente tem um estilo de vida de fé. Isso faz parte de quem... Sabe por quê? Porque quem é um adorador em espírito e em verdade é alguém que está com foco no Senhor. É alguém que não está com foco nas coisas. Amados, o ser humano, ele nasceu com essa necessidade de adorar. Ele nasceu com essa necessidade. E quando ele não tem esse preenchimento completo de Deus, ele adora outra coisa. Você pode ver, não sei você, mas eu quando era do mundo, eu era fascinada por outras coisas. Eu precisava de outras coisas para me satisfazer, para me sentir realizada. Parecia que nada bastava. Ou quando a rotina entrava, eu queria outra coisa para me satisfazer, eu queria outra coisa. E eu não ligava para nada, não. Aí eu volto no que a gente estava falando mais cedo. Aí a gente olha para o lado, mas os outros vão olhar. Mas eu não, fico assim, porque eu gosto de ficar assim. Nada contra, mas se você quiser cantar assim, não tem problema não, tá? Por favor. Você entende o que eu quero dizer. Mas às vezes a gente fica preocupado com o que o outro vai falar. Não, mas aí eu vou... Eu já fiz isso.
às vezes vem uma inspiração aqui para fazer algo, agora não, estou melhorando, amém, amém, glória a Deus. E eu ficava assim, os outros vão olhar para mim e vão pensar o quê? Essa menina metida? Aí sabe o que eu fico pensando? Aí Deus tratou comigo, engraçado. Quando você estava lá no carnaval, você não estava nem aí porque os outros estavam pensando. Amém? Aleluia! A mangueira não é comigo, não. E aí, não, mas eu vou ajoelhar, mas e meu salto? Não, poxa, eu tive uma direção para ajoelhar hoje na hora da música. Aí eu não vou ajoelhar por causa do meu salto. Eu já pensei isso, sabia? Mas eu cansei de chegar de manhã do carnaval com chinelo, com a sandália na mão, ó, descalça, no meio da chuva. E não estava nem aí, estava feliz da vida e me achando. Aleluia! E aí agora é a hora da gente ser intenso. Aleluia! Agora é a hora da gente adorar de verdade, de fato. Uma adoração manifesta através das nossas atitudes, através da forma como a gente fala, do que a gente canta. Amados, as músicas que são escolhidas aqui, a gente é chatinho para escolher música, é mesmo. Pode falar, Andréia, por que não bota essa música? Poxa, tá todo mundo cantando essa música. Se arranhar, eu não coloco. É bom que eu já falo, gente, o pessoal do Ministério de Música, por favor. É sério, porque às vezes está tocando lá no... mas está tocando no verbo tal. Mas o líder do Ministério de Música do verbo tal é outro. Se arranhou, não boto. Amados. Mas assim, a gente tem todo o cuidado de escolher música aqui. Tem sim. E assim, é sério, a gente tem cuidado, porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está abrindo a boca para falar. A música tem que ser a palavra cantada. Amém? A música, amados, tem que ser a palavra cantada. A gente não vai... Eu vou abrir lá. Eu não ia abrir não, mas eu vou abrir. Eu gosto muito desse texto. 2 Crônicas 20. Eu gosto muito desse texto, gente. Eu não vou ler ele todo, claro, né? Mas 2 Crônicas 20, Josafá vence. E ele tinha medo. Lá no versículo 3, ele diz... Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Se você quiser, não precisa abrir, porque eu vou só pegar alguns pedaços. Só para acrescentar o que eu estava falando aqui. Eu até coloquei na minha Bíblia, olha só, eu escrevi assim, como eu, porque eu já cansei de ter medo de fazer algumas coisas. Lá no versículo 12, olha o que ele fala. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós, olha só, ele assume, ele se abre para o Senhor, ele se prostra diante do Senhor e se despoja de tudo e fala. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, mas esse porém é lindo. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amados, essa é a grande diferença. É por isso que a gente não canta, às vezes, música que fica, meu Deus, o que será de mim? Senhor. Você pode ver, a gente canta até algumas músicas que, e assim, mas o Senhor, nos livramentos, o Senhor. A gente sempre tem assim o porém, a gente sempre coloca esse porém que ele coloca aqui. Porque ele falou, eu não sei o que fazer. Tem uma grande multidão e eu não sei o que fazer. Ele tinha medo lá no versículo antes. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Ele sabia que na força deles, ele não tinha o que fazer. Mas ele sabia em quem estava a confiança. Ele sabia para quem falar. Ele sabia para quem desabafar. Para a pessoa certa. Para o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia! E aí, olha que lindo, amados. Que lindo. Esse texto aqui, ele me ensina muito. E aí, lá no versículo... aí o Senhor, fala com ele, começa a falar com ele. E lá no versículo 15, ele diz, não temais, na parte B, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã, ele falou amanhã, por que ele falou amanhã? Ele falou, vai descansar, amanhã você faz. Aleluia! Olha, toda vez que tem o amanhã, isso me lembra, vai descansar? Eu estou cuidando, amanhã você faz. Amém? Aleluia! Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Olha só, não vai precisar, olha o que ele está falando, não vai precisar brigar não. Tem uma outra coisa que vai liberar um poder diferente.
Vai ter algo que vai liberar o poder que vocês vão vencer. Não vai precisar brigar. É comigo. Só faz o que eu estou falando. E aí, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Oh, aleluia! Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E aí eu não vou ler tudo, mas aqui, trabalho de casa, lê 2 Crônicas 20. Lê o capítulo e você vai entender. Sabe o que o Senhor está falando para eles aqui? Sabe qual é? Sabe o que vai liberar o poder aqui? É o louvor. Ele fala para colocar cantores à frente. Eu não vou ler tudo, porque assim, eu me empolguei e não fazia parte, então eu não vou ler tudo. Mas quando você lê, ele ensina, ele instrui que os cantores vão à frente. Por isso que ele falou, vocês não vão ter de pelejar. O que vocês vão fazer é colocar os cantores à frente. E o restante aconteceu. O louvor à frente da batalha. Olha como é que o louvor é poderoso, amados. E o louvor não é só música, mas música também faz parte. Então, quando o negócio estiver apertado, louve o Senhor através da música. Quando não souber o que fazer, canta. Se tem coisa que você não tem o que fazer, quando você não tem o que fazer, vai fazer o quê? Reclamar? A palavra diz que ele está entronizado entre os louvores. A gente canta aqui essa música, entronizado, né? Se ele está entronizado entre os louvores, quem está entronizado entre as reclamações? Aleluia, amados. Amados. É muito sério, é muito sério. Então toma cuidado sim com o que você canta, com o que você fala e com o que você abre a boca para falar. Porque às vezes a situação não está fácil, e não está mesmo, porque existe o dia mau. A gente, quando vem para o Evangelho, não é para ter não vai ter uma vida mar de rosas o tempo todo, não é. Não é. Se alguém falar isso, vem com Jesus, que agora seus problemas acabaram. Não é Tabajara, não, os problemas não acabaram. Os problemas agora são outros. Sabe qual é o problema agora? Depois que a gente vai para Jesus, o problema é esmurrar a carne, é negar o pecado. Esse é o sofrimento do crente. Sofrer em negar aquilo que você gosta tanto de fazer e sabe que não pode. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, amados, às vezes a situação está apertada. E sabe o que a gente faz? A gente canta. A gente canta um louvor, eu te adoro, eu te amo, ó quão lindo esse nome é. Aleluia, cadeia se quebrando. É isso que a gente declara, porque a gente fala aquilo que a gente quer ver. Porque quando a gente olha lá em Gênesis, foi assim que as coisas foram criadas antes. Deus não falou, olha, tá sem luz lá. Ele falou, haja luz. Ele falou o que ele queria ver manifesto. Ele abriu a boca para falar o que ele queria ver manifesto. Haja luz. Haja isso. Haja aquilo. Haja. Né, Igor? Haja. Aleluia. E a gente vê manifesto, né, Igor? Aleluia. Glória a Deus. Eita, coisa boa. Então, é a mesma coisa conosco. Nós temos que nos parecer com o nosso Pai. Porque somos filhos dele. Então, realmente tem que ser filho de peixe, peixinho é. De fato, tem que ser sim. Então, ele fez isso lá na criação. É assim que a gente tem que fazer. Não tem comida. Haja comida. Aleluia. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, óbvio. Né? A gente não pode não pode comprar aquilo que não deve, aquilo que o dinheiro não dá. Não é isso. Mas a gente tem a nossa parte para fazer. Amados, Jesus fez um sacrifício perfeito para que a gente hoje fosse verdadeiros adoradores. Para que a gente hoje fosse aqueles que as bênçãos realmente correm atrás. Mateus 6,33 fala o quê? Buscai em primeiro lugar o seu reino. Buscar em primeiro lugar ele. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E isso é a posição de um verdadeiro adorador. Aquele que busca em primeiro lugar a fonte. E todo o restante vai ser acrescentado. Jesus ele fez um sacrifício perfeito para que a gente fosse assim. Mas hoje tem alguns sacrifícios que a gente deve fazer também. Amém? Não é o sacrifício de antigamente. É um sacrifício que é possível e é justamente para a gente andar no melhor dessa terra. Para a gente viver tudo que Deus tem para a gente. E eu até anotei para não esquecer. Vamos abrir lá. Hebreus capítulo 13,
versículo 15. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Amém? Por meio de Jesus, olha lá, é através dele. Pois ofereçamos a Deus sempre, não é às vezes, nem só quando eu estou feliz, nem só quando tudo está dando certo. Sempre. Sacrifício aí, viu? A gente faz sacrifício sim. Sacrifício de louvor, que é o quê? O fruto de lábios que confessam o seu nome. Aleluia! Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Olha aí, tem sacrifício que a gente faz sim. Como verdadeiro adorador, tem sacrifício que a gente faz. Sacrifício de louvor, o que sai da nossa boca. Amados, ações de graças. Já falei uma vez isso naquele vídeo Verbo em 5. Falei rapidinho, mas ação de graças é algo poderoso. Ações de graças tem que estar na boca de todo mundo que é verdadeiro adorador. E todo mundo aqui é verdadeiro adorador? Amém? Amém? Glória a Deus. Ações de graças tem que estar na boca, da nossa boca. Louvor tem que estar na nossa boca. O que louva ao Senhor? O que é louvável de se falar? O que é louvável de colocar para fora? Seja através de música ou seja através de fala. Será que eu louvo a Deus maldizendo meu filho? Será que eu louvo a Deus dizendo, esse menino não serve para nada? Eu louvo a Deus assim? Não. A gente sabe que não. Só que o problema é que a carne às vezes fala mais alto. Esse é um outro sacrifício que a gente faz. Esmurrar a carne. Amado, sabia que sacrifício, lá no dicionário Aurélio mesmo, sabe o que ele significa? Renúncia. Se abdicar de algo em favor de outro. Então, a gente algumas vezes precisa sim fazer renúncia. Renunciar, às vezes, a alguma vontade da carne. Porque adoração, louvor a Deus, abrir a boca para adorar a Deus, para falar, para dizer algo bom quando queria dizer mal, não tem nada a ver com sentimento. A adoração ela é independente de sentimento. Porque se depender do que a gente sente, a gente vai falar besteira sim. Se depender do que a gente sente, a gente vai falar besteira para filho, para marido, para esposa, para o liderado, para o líder, para o amigo, para o chefe, do chefe. Se a gente depender de sentimento, a gente vai falar. Só que a gente faz esse sacrifício. E a palavra também fala sobre apresentar o nosso corpo como sacrifício. Romanos 12, 1. Vou abrir lá. É quinta de ensino, então a gente abre a Bíblia, né? Glória a Deus. Se você puder, você anota. Amados, anotar é muito bom, eu gosto. Tem coisas anotadas aqui na minha Bíblia de quando eu me converti. E foi tão bom. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 1. Amém? Posso? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí a gente lembra que lá naquela época, quando eles escreveram, não tinha pontuação. E aí a gente continua. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! 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 Isso é lindo. Lembra que eu falei que antigamente, lá na Antiga Aliança, não tinha como ter uma adoração perfeita na plenitude? Agora a gente pode adorar em corpo, alma e espírito. Aí ele fala aqui, se você perceber, ele está falando do corpo e da alma. Porque ele fala apresentar o corpo como sacrifício vivo, e depois ele fala, não vos conformeis com esse século. Mas a gente renova a mente. E a gente entende que a alma ela tem a ver com as emoções, com o intelecto. Amém? Quem não entende, vai chegar um livro depois aí, O Homem em Três Dimensões. Amém? Glória a Deus para a gente entender e aprender mais. Então, agora, a gente faz esse sacrifício para que a adoração de fato seja perfeita. O espírito é recriado. O espírito está tudo certo. Mas a mente ela precisa ser renovada. Não tem como eu querer viver uma vida de adoração certa, aquela adoração como verdadeiro adorador, se eu ainda penso como uma velha criatura. Quando a gente se converte, é claro que a mente ela não é convertida na mesma hora. Mas existe um processo. E
você, óbvio, respeita o seu tempo, porque se você nasceu de novo agora, a sua mente ainda está muito ainda lá na velha criatura. Mas à medida que a gente se expõe à palavra, à medida que a gente medita nela, à medida que a gente se deixa ser aperfeiçoado por ela, a gente vai renovando a nossa mente. A gente já não vai pensando como pensava antes. Porque não tem como, gente. Não dá, não bate. Se eu quiser adorar o Senhor, por quê? O que a gente aprendeu? Que adorar é ter um estilo de vida. Adorar é o meu modo de viver alinhado à palavra dele. Adorar é comunhão com ele. Como é que eu vou querer ter comunhão com ele e andar conforme a palavra se a minha mente está pensando como antigamente? Ela não vai querer, porque a nossa mente, se estiver pensando como antes, ela não vai querer fazer o que a palavra diz para fazer. Não vai. Então a gente tem que renovar a mente pela palavra sempre. Apresentando o nosso corpo também como sacrifício vivo. O que é isso? O que é apresentar o corpo como sacrifício vivo? Amados, nós agora... Por que sacrifício vivo? Porque agora não precisa mais ter sacrifício de matar nada. Agora, nós, através da nossa vida, a gente apresenta um sacrifício a Deus. Através do quê? Renunciando aquilo que não pertence mais a essa criatura nova. Renunciando, deixando para trás. Quando quiser gritar, deixa. Ficou lá na velha criatura, gritaria, ficou lá atrás. Você esmurra a carne, respira fundo. Aleluia. É assim, é fácil? Não, no começo não é. Mas depois a gente vai treinando a nossa carne. É um exercício, amados. Quando a gente quiser entortar a cara e falar assim, ó, fulano, a gente vai ajeitar a boca e não entortar. Mas isso é um treinamento. Vai ter um dia, você vai ouvir a primeira, aí você vai se controlar. A segunda, se controlar. A terceira, você está assim. Amém. Porque é um treinamento, amados. É um processo. Assim, todos nós temos coisas a melhorar. Eu tenho coisas a melhorar também. E sabe, e aí agora, o Senhor está falando para eu falar para alguém isso. O Senhor tratou comigo, que assim, aliás, eu tenho coisas para tratar. E hoje, no meio do dia, quem me conhece sabe que quando eu vou ministrar, eu evito usar zap. Até quando eu respondo curto. Ok, tá bom, depois eu vejo, ok. Eu então evito, mas agora trabalhando eu não tenho como. Então, às vezes fica lá um monte de mensagem para ver depois. Mas é a minha forma, amém? É o meu jeito. E aí, óbvio, em algum momento do dia eu almocei, e aí, fiz outras coisas, e aí veio aquela sugestão assim, do inferno. Tem coisa para você acertar? Como é que você vai falar disso? A sua adoração não é perfeita? Aí na hora eu parei e pensei. Aí o Senhor, quando a gente tem comunhão, a voz dele fala mais alto. Aleluia! Quando a gente tem comunhão, a voz dele fala mais alto. Aí sabe o que ele falou? E essa frase eu sei que é para alguém aqui também. Eu vou te usar durante o processo. Aleluia! Então você que tem coisas ainda para se corrigir, mas é que eu não sou digno de fazer isso que o pastor me deu, porque eu ainda tenho que melhorar. Deus nos usa durante um processo. Amém? Ele não espera ficar pronto. E aí, glória a Deus, quando ele falou isso, é isso aí. Ele nos usa durante o processo, porque se fosse assim, imagina, esperar todo mundo prontinho para agora eu vou usar. Não tem como, amados. A gente está num aperfeiçoamento contínuo. Amém? Então, assim, não se condene, porque para quem está em Jesus não há nenhuma condenação. Amém? Para quem está nele, para quem está na videira. Se você está na videira, não há condenação para você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eita, glória, a hora passa rápido, né? Glória a Deus, amém. Então, amados, veio aqui para falar, acabei mudando o que eu estava falando, mas ok. Um verdadeiro adorador, ele é cheio do Espírito. Alguém que anda conforme a palavra fala, aquele que é o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e de fato, de verdade, ele é cheio do Espírito. Porque é assim que todos nós devemos ser. Isso é algo que é essencial para todo crente, para todo filho. Se encher, está cheio do Espírito, tem que ser algo constante. A gente não pode se encher só quando a gente quer. Só com, hoje eu vou chegar lá no culto, mas hoje vai ser um culto do Espírito Santo. Eita, mas hoje eu vou me encher do Espírito. Não é assim não, amados. A gente se enche do Espírito de várias formas. E a gente deveria chegar aqui cheio para aqui transbordar. E aí sim, quando a unção pegasse, você corresse aqui.
Aleluia, aquela coisa toda. E aí a gente vai abrir lá, em Efésios, capítulo 5. Vamos abrir lá, porque a gente está aprendendo, glória a Deus. Efésios, capítulo 5. Espera aí, que com o microfone é ruim. Efésios, capítulo 5, versículo... Deixa eu ver. Versículo 19. Aleluia. Aleluia. Vou começar do 18, na verdade. Aliás, do 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A gente já falou sobre isso aqui numa quinta-feira, sobre entender qual é a vontade dele, qual é o plano dele para a nossa vida, amém? Vamos continuar aí nessa linha. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, é uma forma de se encher do Espírito, orando em outras línguas, cantando em línguas. Já cantou em línguas? Aleluia. Amados, a oração em línguas é algo poderoso. Tem culto aqui de ensino, quinta-feira, às vezes, sobre isso. É poderoso. Não desperdiça essa ferramenta poderosa. Não desperdiça. Deixa os outros na rua pensar que você é maluco. Não tem problema. Mas não desperdiça. É melhor você ganhar tempo com isso do que esperar o que os outros vão falar. De repente, seu vizinho está lá. Ih, olha lá, ó, tô ouvindo aquele doido lá orando em outras línguas, lá falando umas coisas esquisitas. Ele deve achar que você é maluco, mas não tem problema não. Sabe? Porque na hora que ele precisar, ele vai lá em você. Naquele que está cheio do Espírito. Porque a unção atrai. Aleluia! Eita glória! No versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. Olha aí. Ações de graças de novo. Dando graças por tudo. Tendo um coração grato. Quem é cheio do Espírito tem um coração grato. Amados, ainda que nada mais acontecesse na tua vida, só pelo simples fato, que não, de simples não tem nada, de Jesus ter se entregado por mim e por você, já é o suficiente para você ter um coração grato. Uma vez eu ouvi, olha isso, lá na igreja católica, quando eu era lá da igreja, eu lembro disso. O padre falou, eu não me esqueço. E não tem problema falar aqui, amém? Ele falou assim, se a gente tivesse noção do sacrifício de Jesus, do que ele fez por nós, a gente já subiria essa escada de joelhos para se prostrar diante dele. Eu lembrei disso agora. E é verdade, porque assim, só pelo que ele fez, não precisava mais nada. Já é motivo suficiente para eu não reclamar de nada. Porque eu não passei a metade do que ele passou. Porque eu não precisei passar, porque ele passou no meu lugar. E hoje eu posso ter uma vida plena. Posso ter uma vida realizada sim, apesar dos pesares, por causa desse sacrifício. Mas olha como Deus é lindo. Ele é tão poderoso e ele é tão assim exagerado em tudo que ele faz, no bom sentido, que não foi só isso, ele fez muito mais. E ele continua fazendo. Não parou aí, ele continuou nos abençoando e continua até hoje. Porque quanto mais a gente está próximo dele, quanto mais a gente está junto com ele, porque ele está dentro de nós, amados. Então não existe mais isso de entrar da presença, sair da presença. Chegou perto dele, saiu dele. Ah, eu quero me chegar perto de ti. Não precisa mais. Amém? Mas quando a gente fala isso, e a gente não precisa também ficar preso. Ah, não posso falar da presença. Não, amados. Quando a gente fala de, é bom desfrutar da tua presença, é porque a presença está aqui, mas se eu não desfrutar dela, de que vai adiantar? É igual aquela pessoa que está morando contigo que você está sem falar. Não adianta nada, não está tendo relacionamento, mas mora ali, na mesma casa. É a mesma coisa. Ele agora habita dentro de nós. Mas eu preciso desfrutar dessa presença. Amém? Glória a Deus. Isso já é poderoso, mas ele faz muito mais. Quanto mais eu desfruto dessa presença, quanto mais eu tenho relacionamento com ele, mais as coisas vão chegando. E não depende disso para as coisas chegar. Só que pela minha atitude, elas vêm atrás de mim. Amém? Quantos aqui tiveram a vida em alguma parte transformada? Tem outras coisas, amados, para ser mudado na nossa vida? Tem sim. Mas é daqui para frente só vai melhorar.
Quantas pessoas chegam para o Evangelho, seja aqui ou seja em outra igreja, mas se expõem de fato à palavra e têm a vida mudada, e tem um casamento mudado. E às vezes aquela pessoa que nunca conseguiu se dar bem em trabalho nenhum, consegue o trabalho dos sonhos. Alguém que de repente achou que nunca fosse ter nada, vira de repente alguém que tem tudo. Aleluia! E nós somos esses, sabia? Aqueles que não tinham nada passaram a ter tudo. Aleluia! Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem a fonte tem tudo, amados. Aleluia! E aí eu queria agora continuar falando sobre essa parte de adoração, mas agora eu queria, para fechar, a última coisa que eu vou falar, que o tempo está acabando, mas a última coisa que eu queria tratar é justamente esse tempo que a gente desfruta da presença. Amém? Não ficou por último por acaso. Glória a Deus, porque o Espírito Santo é livre para colocar na ordem que Ele quer. Mas desfrutar da presença é algo poderoso. De fato, essa adoração, de estar prostrada diante dEle, é algo poderoso. Quando você fecha os seus olhos e você imagina assim, lá, assim, você ouve falar de um filme e você ouve falar que eles estavam adorando um bezerro. Um exemplo. Como vocês imaginam que eles estavam? Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que a maioria pensa isso. Pensa no bezerro, todo mundo assim, ó. Não é? Não é à toa que a gente pensa isso não, amados. Sabe por quê? Porque isso é um sinal de se prostrar. A gente precisa fazer mais isso. A gente precisa, sabe, deixar, às vezes, aquela coisa calculada, aquela rotina direitinho. Eu faço isso, depois aquilo, depois assim. Aí no culto eu fico em pé, daqui a pouco eu sento, daqui a pouco eu levanto. A gente precisa se deixar mais, se levar pela inspiração do Espírito Santo. Amém? Aqui mesmo no culto, quando a música estiver tocando, se deixa ser levado pelo Espírito Santo. Deixa ele te conduzir. De repente ele vai falar, chega ali no irmão e fala isso. Às vezes, de repente, não no momento da palavra. Claro que não, até porque existe uma ordem. Mas às vezes ele vai te inspirar a fazer algo e você vai fazer. Sabe por quê? Porque você tem comunhão. A adoração é comunhão. Não tem como a gente ser um verdadeiro adorador sem relacionamento com a nossa fonte de adoração. Não tem como. E, amados, se você está preocupado de, mas eu continuo ainda preso a isso, eu continuo isso apegado ao dinheiro, apegado a isso, começa a adorar Ele mesmo sem vontade. Começa a adorar Ele porque você entende que é necessário. Daqui a pouco, você vai estar desejando e sentindo falta daquele tempo, desfrutando da presença. E quanto mais você tiver em adoração a Ele, menos você vai querer aquilo. Amém? Faz ao contrário, não espera, não. Vou esperar largar isso para buscar o Senhor. Não, busca o Senhor. E aí aquilo vai ser largado. Essa é a ordem. A música pode me ajudar? Não tem teclado, né? Pode ser. Gente, amém. Glória a Deus. Pode ser. Cadê Marcelo? Glória a Deus. Me ajuda, Marcelo. Glória a Deus. Amados, eu não tinha visto Marcelo ali. Então, amados, a gente, quanto mais tempo de relacionamento com Ele, quanto mais tempo na presença, desfrutando da presença, mais fácil vai ser para largar aquilo que a gente adora. Para largar aquilo que a gente tem como necessidade. Quantas pessoas, às vezes, acham que não adoram o dinheiro, mas não conseguem, às vezes, separar o dízimo. Isso é porque está adorando dinheiro, porque acha que o dinheiro que vai sustentar, quando na verdade quem vai sustentar é Ele. Amém? Porque eu já tive essa experiência de ter 20 reais no bolso, só tinha 20 reais no bolso, eu recebo uma vez no mês, eu ia ter que esperar até o final do mês, e o Senhor falou, vai dar hoje isso, mas eu só tenho 20, como é que eu vou amanhã trabalhar? Já tem um tempo isso. Dá esses 20. Gente, mas amém, porque a gente tem que obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar, já ouviu falar disso? E aí eu dei os 20. Mas eu pensei, mas a mente pensa, a mente calcula. Mas Deus não é Deus de cálculo. Aquele Deus, o Todo-Poderoso, aquele que provê, aquele que sustenta, ele não depende de cálculo. Ele depende de corações obedientes para fazer o que ele quiser. Amém? Não que ele dependa disso, porque ele não precisa, mas para ele, para as coisas que ele quer que chegue a nós, para chegar, os corações precisam ser obedientes, fiéis a ele. Amém? E aí eu lembro que à noite,
Meu pai nunca foi de me dar dinheiro. Meu pai me ajuda muito, mas nunca foi de chegar assim, eu não entendi nada, porque meu pai nunca tinha feito isso. Minha mãe falou assim, aqui, Andréia, toma. Eu, que isso? E porque às vezes eu esqueço, se alguém pega dinheiro emprestado comigo, já era, que eu não lembro mais. Ó, não é pra pegar não, hein? Amém. Mas aí nesse dia minha mãe, toma. Eu, que isso? Tu tinha que me dar? Ela, não, seu pai mandou te dar. Eu, o quê? Ah, não sei lá, seu pai mandou. Quando eu abri, era R$50. Eu dei 20. E achei, eu tinha que pegar a van, né? Porque eu ia pro trabalho de van. E eu fiquei olhando assim na hora. Na hora veio a lembrança, viu? Sou eu que te sustento. Aleluia! Então a gente precisa de fato. Eu amo esse versículo. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar a fonte em primeiro lugar. Adorar de fato. Adore mais. Adore mais com o seu estilo de vida. Adore mais, sim, desfrutando da presença. Se ajoelha na tua casa. Bota um louvor. Tem aquela música que te faz, te inspira. Tem uma música que a gente nem canta aqui, que fala sobre quebrar o vaso. Eu me debruço naquela música ali e, de fato, eu quebro meu vaso aquela hora, aos pés dele. Precisamos desfrutar disso mais vezes. Precisamos de mais intimidade. Porque a gente precisa, de fato, conhecer a Ele. E conhecer não é saber o nome, nem saber o que ele fez por mim. Conhecer, a gente só conhece alguém através de intimidade e convivência. Perde mais tempo e você perder, você não está perdendo nada. Gasta tempo. Investe tempo, essa é a palavra certa. Investe tempo com Ele. Andréia, eu não tenho lugar. Tomando banho, amados, não tem problema não. Eu já falei isso aqui, não tem problema nenhum. Lavando a louça, varrendo a casa, dirigindo para o seu trabalho. Vai orando em línguas, dirigindo para o seu trabalho. Vai falando, tu és bom, Senhor. Aleluia, você pode ficar de pé. Aleluia.